Bem-vindos a mais um N30Cast. Hoje nós vamos estar entrevistando o Paulo Souza, filiado nosso, inscrito na Jornada 2024. Mas não se esqueçam de fazer a sua inscrição no nosso canal, ativar o sininho e se vocês gostarem da nossa conversa aqui, dê o seu like para ajudar a gente, tudo bem? E aí, Paulo, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Obrigado aí pela sua disponibilidade de estar aqui, batendo um papo conosco, né? Um papo informal, um papo sem compromisso aqui. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse da sua vida, né? Um pouco da sua carreira, o que você faz. Então, conta pra gente aí quem é o Paulo Souza. Paulo Souza, hoje eu atuo no comércio varejista de material de construção, mas a minha carreira profissional ela foi basicamente construída dentro da GM, né? Uma indústria automotiva. Eu passei 21 anos lá na GM e toda a minha qualificação técnica foi voltada para a GM. Quando eu saí de lá, aí com outras opções de mercado, eu fui atuar no mercado do varejista de material de construção. Eu tenho uma loja de ferragem na região norte de São José dos Campos e é lá que eu trabalho agora, né? E a gente está trabalhando, participando de algumas coisas da sociedade, né, para poder colaborar. Quer dizer que você tinha carteira assinada e aí em algum momento você foi para ser um empreendedor. Isso, desde a adolescência eu sempre tive a carteira assinada, né? Sim. Mas sempre a vontade de fazer alguma coisa diferente, né? Tentei algumas coisas durante a minha vida, não deu muito certo, talvez pouca falta de tempo. E aí quando eu entrei na GM, aumentou também as chances e a minha condição financeira para isso aí. Sim. Foi onde eu, conversando com a minha esposa, a gente começou a planejar alguma coisa para sair da GM, né? Na época de aposentadoria mesmo. Porém, eu saí antes da minha aposentadoria, certo. Mas antes da minha saída a gente já tinha um negócio montado. A gente já tinha essa loja. Não era assim, era uma coisa pequena ainda, que a gente trabalhava, eu com a minha esposa, tudo. A partir que eu saí da GM, aí a gente cresceu mais, aí eu foquei mais na loja, fui buscar fornecedores, outras parcerias, e aí a gente conseguiu crescer bastante. Então, pelo que você relatou, eu diria assim, você é uma pessoa que tinha um objetivo meio que claro ali, né? Você sempre quis entrar nessa área de comércio, já tinha isso na veia, ali, na vontade de fazer, e mesmo trabalhando na GM, você estava com esse plano na cabeça e vocês foram construindo isso ao longo da vida do casal, é isso mesmo? Isso, tanto eu como minha esposa, a gente sempre pensou nisso aí, né? Certo. Ela veio da indústria, né? Ela trabalhou na Canego, né? A antiga Canego. Depois que a gente teve o primeiro filho, ela acabou saindo. Eu estava na GM, a gente sempre foi conversando sobre isso aí. Essa possibilidade de ter um negócio fora da empresa. E a gente tinha conversado já várias opções, né? Uhum. Mas aquela que mais se adequou às nossas condições foi a loja de ferragem. E a gente montou ela, eu trabalhava na GM no segundo turno, uhum. Eu ia para a fábrica às 2 horas da tarde e a minha esposa ficava na loja, né, até às 6 horas da tarde trabalhando. Então foi uma transição mesmo, né, uma coisa de você tocar duas coisas ao mesmo tempo, ir se planejando, se estruturando, até que chega uma hora que você... Não, agora eu vou me dedicar 100%. Isso, demorou um tempo, né? Para você conhecer o mercado, sim. Como que funcionava. Muita cautela, né? Muita cautela, né? Olha, que legal, hein? A gente errou em algumas coisas. Um cara que tem planejamento, concordo? A gente foi se adequando durante nosso investimento, foi na casa de ferragem, eu com a minha esposa. Algumas coisas acertamos, outras coisas a gente erramos, mas a gente sempre teve a humildade de se planejar novamente e se adequar às condições. E filhos, família, como é que é? Então, quando a gente começou na loja de ferragem, tinha o João Pedro, meu filho, hoje ele tem 21 anos, ele era pequeno ainda. Depois de 4 anos veio o Matheus, hoje o Matheus está com 17.
E nesse período, o legal é que assim, que os nossos filhos eles cresceram dentro do ambiente de trabalho. Certo. Eles iam para a escola, o momento que eles não estavam na escola, eles iam trabalhar na loja. Eles ficavam lá, foi conhecendo. A veia empreendedora está ali nos meninos também, é isso? Eles cresceram naquele ambiente, né? Conhecendo como que funcionava, fornecedores, as entregas, fazendo conferência, tudo. E o legal é que o meu filho mais velho, João Pedro, até teve um momento que ele não quis trabalhar na loja. Né? Você, pai, eu vou tentar alguma coisa diferente. Eu falei, não, legal, filho, vai procurar, né? Você está afim de fazer alguma coisa diferente, vai. Ele foi, teve algumas experiências profissionais, foi morar fora de São José, tudo, mas ele retornou. A gente conversou muito sobre o trabalho, né? O que ele queria fazer. E a gente chegou num consenso que o melhor seria ele também ter um comércio para ele. E graças a Deus, o ano 2022, a gente começou a planejar isso aí para ele participando tudo. E esse ano agora, em agosto, a gente abriu uma loja para ele. Então hoje ele também tem uma loja do mesmo segmento, tudo. Até um concorrente então. Ele abriu uma filial para ele, né? Até o nome é o mesmo da nossa loja, né? E o Matheus, que é o mais jovem, né? Também trabalha na loja e ele está querendo seguir também a mesma caminhada. Entendi. Você sabe que o Novo ele tem uma simpatia, um respeito muito grande pelos empreendedores, né? São eles que se arriscam aí, são eles que investem, que acreditam e de tabela acabam criando vários empregos, né? Isso. Às vezes eu percebo que até um pouco da sociedade, elas não entendem isso aí. O microempresário, aquele comércio do bairro, o mercadinho, a loja de confecção, a loja de ferragem no bairro, ela é super importante para a economia. Porque muita gente que está ali em volta no bairro, na comunidade, eles acabam trabalhando nessas lojas, nesse pequeno comércio. Isso aí talvez é o primeiro emprego onde a pessoa pega uma experiência de vida e de repente é o passo para o emprego melhor. E tem aqueles também que gostam e acabam ficando mais tempo ali. Mas a gente que é empreendedor, a gente acaba de uma certa forma ajudando muito a economia, né? E ao mesmo tempo parece que o nosso país ou o nosso governo, parece que ele penaliza, né, o empreendedor. Não sei, você que está, eu estou falando isso olhando de fora, mas qual que é a sua impressão aí? Dá a impressão assim que você tem um sócio que não trabalha, né? Você trabalha lá o mês inteiro dando duro, levantando cedo, tudo, e no final das contas você tem que dar um dinheiro para o seu sócio, mas ele nunca apareceu na sua loja, ele nunca apareceu no seu empreendimento. Mas essa questão de imposto, tributação, muito complicado. Você tem vários impostos, vários tributos que você tem que recolher durante o mês, e se você não tem um contador para auxiliar você a isso aí, você não consegue. Às vezes você não sabe nem o que você tem que pagar, porque são muitos impostos. Eu tenho um exemplo, por exemplo, na minha loja que eu tenho que comprar material fora de estado, e eu tenho que pagar diferentes CMS, a diferença de estado, de um estado para o outro, e é muito complicado. E dessa sua carreira, na sua vida, né, a família inteira aí dentro de um planejamento, né? Então, a questão de você entrar para a política estava planejada? Não planejada assim, mas eu sempre tive um contato com a política, né? Desde a época de adolescente. Eu lembro que na escola tinha o Grêmio Estudantil, eu nunca participei diretamente, mas estava envolvido em algumas discussões, às vezes eu fazia algumas sugestões. Quando eu fui para a GM, aí eu participei mais próximo, né? Porque lá tinha um sindicato, tinha aquelas negociações, sempre falando sobre política, tudo. E aí você começa a entender melhor como funcionam as coisas, né? E o que é preciso, às vezes, para você até opinar sobre certas situações. A partir do momento que eu saí de lá, comecei a viver a vida mesmo do empreendedor na loja, e você vai conhecendo várias pessoas, e as pessoas falam muito de política, né? Às vezes alguns têm mais conhecimento que os outros, algumas sugestões e tudo, e eu percebi que eu precisava entender um pouco mais esse processo. E na última eleição eu acabei assim de uma maneira ficando muito incomodado com certas situações.
Algumas pessoas tinham alguns benefícios, outras não. Eu sentia que o jogo não era justo para todos, ficava meio imparcial a situação. E eu falei assim, puxa, eu acho que eu já estou num processo de sucessão aí, né, da loja, né, meus filhos já estão assumindo o negócio, eu acho que está na hora de eu participar de alguma coisa a mais, né? E eu fui procurar alguns partidos, saber como funciona, quem eram, o que eles defendiam, quais eram as pautas deles, né? E onde eu conheci o Partido Novo, né? Já conheci algumas pessoas que eu me identificava muito, que foi do partido, algumas ainda são do partido, e eu gostava muito disso, né? De algumas pessoas. Eu falei assim, puxa, eu acho que é esse partido que ele tem a minha cara. É um partido que ele tem as pautas que eu defendo também, né? É claro que é difícil você, de repente, entrar e fazer mudança, mas é aquilo que eu quero para a minha vida, né? Eu já estou passando ao meu negócio com meus filhos e acho que está na hora de eu iniciar um processo diferente. E você falou que tinha muitas pautas que você se identificava, que são as pautas que são defendidas pelo Novo. Então, quais são as pautas defendidas aí pelo Paulo Souza? Então, uma das pautas que mais eu identifico é a questão da propriedade privada, né? Eu sou da opinião que a propriedade privada, desde que ela seja conquistada com trabalho, com ética, a pessoa fazendo a coisa direito, ela pode ter a propriedade, o valor da propriedade, não tem assim, não dá para mensurar o que ela pode construir, desde que ela construa com honestidade, né? E às vezes tem um lado da política que coloca isso aí como coisa errada. A pessoa está conquistando coisa, ela está tirando de alguém. Não, mas se eu estou trabalhando para isso daí e a outra pessoa não, a gente precisa entender quem está dedicando para isso, né? Então essa questão da propriedade privada, do trabalho ali, que o Novo tem isso aí, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção no Novo. E a liberdade. Eu posso não concordar com a outra pessoa, mas eu tenho que aceitar a opinião dela. É uma liberdade que ela tem de expor, dela falar o que ela pensa, certo ou errado, mas ela tem que ter essa liberdade. Ninguém pode tirar isso aí, né, dessa pessoa ter essa liberdade de expor o que ela pensa. Se é certo ou errado é uma outra situação, mas ela precisa ter essa liberdade de expor o que ela pensa. Realmente tem um alinhamento muito grande com o Novo, né? Mesmo porque nessa questão do trabalho, das pessoas conquistar e ter a propriedade, nós entendemos que a propriedade passa a ser, na verdade, o resultado do seu trabalho. Então, na verdade, não é a propriedade, é o seu trabalho que está lá. E aí fica estranho de alguém chegar e se apropriar daquele trabalho que você teve, né? Então, quando você tira a propriedade da pessoa sem a sua autorização, sem o seu consentimento, é como se você pegasse parte do trabalho e, né, sequestrasse ele. Porque você passa um período da sua vida profissional, você tem as dificuldades da vida, mas você vai se planejando, vai se estruturando, você tem a sua família envolvida naquilo dali, né? Aí vocês vão construindo, planejando, e chega um momento quando você está estabilizado, você construiu algo legal na sua vida, aí alguém de fora que nunca viu o seu trabalho vai fazer uma mudança numa lei e vai ficar com parte do seu trabalho. Mas ela nunca trabalhou junto com você, ela não sabe as suas dificuldades, ela sabe que agora você construiu um patrimônio, mas ela não sabe como você fez isso aí, então ela não participou disso, né? Então eu acho assim que quanto mais a pessoa ela constrói um patrimônio, ela constrói empresa, ela abre empresa, eu fico feliz porque ela vai precisar gerar muito emprego, né? Porque ela não vai conseguir cuidar disso sozinha, ela vai precisar de pessoas para suportar ela, para ajudar ela a crescer mais ainda. Então eu acredito assim, quanto mais a pessoa cresce, a empresa dela cresce, mais ela vai gerar emprego, mais vai ser bom para a sociedade, gerar emprego,
Então ela vai fazer uma grande mudança na mesmo sociedade. porque não existe emprego sem empresa. Não existe. E não existe empresa sem os trabalhadores. Sem os trabalhadores. Então é uma relação que são mutuamente dependentes, né? Um ajuda o outro e às vezes parece que a gente se confunde um pouco, a sociedade se confunde um pouco e acaba criando uma luta, né? Isso. Uma luta no lugar que os dois precisam um do outro, né? Como perna direita e perna esquerda, né? Um ajudando o outro. Às vezes tem muito funcionário que ele tem um perfil empreendedor. Então ele está dentro da empresa, se ele não tem uma condição de montar a própria empresa dele, mas ele vai ser um empreendedor dentro daquela empresa, vai ajudar aquela empresa a crescer. Tem outros funcionários que não, de repente ele tem um perfil mais técnico, um outro perfil que também vai ajudar a empresa. Tá? Isso assim, tanto a empresa como os funcionários, todos eles têm a sua importância para o crescimento. Sim, seu papel, seu lugar. E a sociedade é isso, né? Quando você junta várias pessoas com perfis diferentes, com habilidades diferentes e cada um fazendo o seu melhor dentro daquele pedacinho, né? E aí a gente consegue ter uma sociedade mais próspera. Eu acho que isso tem a ver com o novo, tem a ver com você, né? O que eu penso é isso. Eu acho que a gente precisa fazer algo de novo, para todo mundo, para todas as pessoas terem oportunidade. Você tem que dar as condições para as pessoas, elas partem de um princípio que todos vão ter a mesma condição. Aí, durante o caminho, cada um vai escolher aquilo que quer, mas as condições iniciais, elas têm que ser iguais para todo mundo. E sob o seu ponto de vista, então, a cidade aqui de São José dos Campos, ela oferece essas condições, tem que melhorar? Você, sendo um participante mais ativo aí dentro da política, você tem a contribuir em algumas mudanças que vão beneficiar a cidade nesse sentido? O que você acha a respeito disso? Eu vejo a cidade de São José dos Campos uma cidade bem estruturada. Tá? Ela dá condições para os microempresários, para a sociedade. Porém, eu acredito que existem coisas que poderiam melhorar ainda mais. Hoje eu não conheço, não vou dizer que não tem, mas eu ainda não conheço uma parte da nossa secretaria da prefeitura que ela dá um apoio mais intenso para os microempreendedores. Às vezes o microempreendedor ele tem a vontade, ele tem a dedicação, a resiliência, mas falta às vezes para ele um conhecimento. Ele monta algum negócio por vontade que ele tem. Mas se a prefeitura tivesse uma área dela, uma secretaria, para direcionar esse microempreendedor, eu acredito que seria melhor. Um outro fato que eu percebo muito em São José, porque eu atendo alguns clientes, a questão viária de São José. Tem uns horários aqui que a cidade para, e isso prejudica muito quem está trabalhando. Claro que o morador, aquele que utiliza as vias, é um direito dele, mas uns períodos que eu vejo que muitas empresas ficam paradas nesse trânsito, dá um prejuízo para o microempreendedor também, porque às vezes o funcionário dele está no trânsito. Então essa malha viária também de São José, eu acredito que ela poderia ser bem melhorada. E a Secretaria de Apoio, né, ao microempreendedor, você tem algum exemplo assim, de coisas que poderiam ser facilitadas para ajudar mais a vida do microempreendedor, que possa ser realmente colocada em prática? Como é que você, sendo um empresário ali, vivendo no dia a dia, as dificuldades que você encontra, compartilha com a gente um pouco dessa odisseia que é ser... Eu vejo assim, essa abertura de empresa e a manutenção da empresa, eu acredito que ela tinha que ser menos burocrática. Certo. Eu tive uma experiência nessa segunda loja que eu acabei abrindo lá para o meu filho, a filial. Eu tive que arrumar documentos, e assim, documentos que você percebe que são documentos simples, mas o procedimento que a prefeitura coloca para você fica complexo. Você tem que pedir ajuda de alguém. Eu fui, por exemplo, tirar o laudo do bombeiro, e eu fui até no bombeiro para saber como funcionava.
E a pessoa que estava lá, ela até que me explicou legal tudo, mas eu falei, puxa vida, eu não vou conseguir fazer isso aqui. E é uma coisa simples, eu tive que contratar alguém para fazer isso daí. Tem uma relação também com a BITS, eu precisava atualizar o ABITS. Você não consegue, você vai na prefeitura e o pessoal, eles não te dão a informação 100%. Eles vão dando informação, pequenas informações para você, mas você fica em dúvida. O que você tem que fazer? Você tem que contratar alguém para fazer isso para você. E é muito caro isso aí. Para quem está começando, isso é muito caro. Eu acho que a prefeitura ela tinha que centralizar ou deixar um procedimento muito simples para quem quer fazer o empreendimento. Se a pessoa está indo lá fazer o empreendimento, é porque ela está com uma boa intenção, né? Ela não vai investir um dinheiro para jogar fora. Então, se ela está indo atrás disso aí, é porque ela quer crescer, é que ela gerar economia. Então, eu acredito que teria que ser bem mais simples esse processo. Nessa questão de você simplificar, eu vejo que, além da questão da secretaria mesmo, de você criar uma estrutura, parece que dentro do mundo político mesmo, falta essa preocupação em facilitar a vida do cidadão, né? Talvez não somente a questão empresarial, burocrática empresarial, mas outras questões que são relacionadas às leis que nós temos. Se houvesse uma preocupação legítima em facilitar a vida do cidadão, acho que muita coisa poderia ser feita, né? Sim. Parece que assim, pode ser uma observação que eu tive, mas parece que tudo que você vai fazer, assim, você vai precisar de ajuda de alguém. Parece que o cenário ele é montado para isso. Porque a partir do momento que você vai precisar de alguém que já está inserido na política, a possibilidade de você votar nele é muito grande. Então parece que esse cenário ele é montado justamente para isso, para ficar uma dependência de quem está lá. Como é que você vai trabalhar essa questão dentro do seu papel de estar representando aí a população, de estar trazendo os anseios da população para dentro desse palco político aí que é a Câmara dos Vereadores? Eu acredito que a gente precisa mostrar para a população que ela tem os direitos dela, né? Ela não precisa pedir para ninguém fazer aquilo que é direito dela. Se a pessoa tem alguma dificuldade no bairro, alguma necessidade, alguma melhoria, ela não precisa ir atrás de um vereador, o vereador ir lá e fazer aquela melhoria, fazer aquela reunião, nada disso, é um direito dela. Ela tem que entrar, de repente, abrir um processo para fazer isso aí. Sem aquele processo ficar parado lá para ajuda de alguém. Alguém tem que ir lá pegar isso, que tem facilidade para poder, de alguma maneira, levar para a comunidade. Eu acho que não é assim. O cidadão ele tem todo o direito disso. Acho que quem está na prefeitura ela tem que auxiliar isso de alguma maneira. O cidadão que está no bairro dele, ele sabe o que é melhor. Então ele tem que ser uma coisa simples. Não pode ficar na dependência de um vereador, de um prefeito, fazer aquilo para ele só na época da eleição. Mas, Paulo, a função hoje que eu vejo do vereador hoje é essa, quer dizer, você vai ter você vai vir com uma postura completamente diferente dos... Precisa vir. Eu não posso fazer, segurar melhorias no bairro, ajudar a população para essa população ficar refém. Não, eu preciso, é um direito deles. Independente de qual partido, de quem eles votaram, tudo, mas é um direito deles. E se é um direito deles, eles pagam os impostos, a gente tem que ir lá e fazer isso para eles. Então, o seu perfil de vereança, na eventualidade de você vir a ter sucesso aí, seria de você sair desse papel de intermediador de solução para um papel, como é que você colocaria isso? Esse novo papel, desse novo perfil de vereador que seria o Paulo Souza? Eu acredito que é você executar mais. Acho que tem uma linha muito do empreendedor que é isso. O empreendedor, ele busca soluções. Ser resolutivo, né? Isso, você vai enfrentar os problemas sem precisar fazer, de repente, acordos separados.
A gente que está na vida empreendedora, você tem na sua cabeça, você acorda cedo e eu preciso fazer isso. Eu não preciso de ajuda de ninguém, eu não preciso fazer de favor para ninguém. Eu preciso porque é uma necessidade. E eu vejo muito isso da população. A gente precisa fazer isso para a população. Por quê? Quando a população ela tem essa independência, eu vou de repente escolher um candidato, não porque ele vai me dar isso, me vai favorecer eu esse ano, não, é que ele vai fazer o melhor para a comunidade. Eu não posso fazer algo para uma família, para um indivíduo, precisa ser feito para a comunidade inteira. É um direito deles. Então, tentando exemplificar aqui, seria mais ou menos assim, a consulta de uma pessoa está demorando muito para aquela pessoa. Aí o Paulo iria olhar o caso dela tal, e em vez de resolver o problema daquela pessoa, você resolveria o problema da fila, do tamanho da fila como um todo. Quer dizer, qual que é o processo, qual que está por trás disso, por que essa fila está demorando. E ao você resolver o problema da fila, que é um problema que afeta todos, né, todos os cidadãos, você acabaria resolvendo também o problema daquela cidadã específica que veio te procurar, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso, porque às vezes a pessoa está com dificuldade, mas a dificuldade dela tem várias pessoas na mesma situação. Se você entende esse processo, por que acontece isso? Né? Às vezes são algum documento, algum laudo, ou a questão médica que está faltando. Se você simplifica isso daí, você vai ajudar várias pessoas. De repente o problema que uma pessoa leva para você, você entende como funciona, você pode resolver o problema de várias pessoas. Então é um Paulo Souza com uma capacidade de entregar mais soluções que vão realmente resolver o problema para toda a comunidade, né? Não somente resolver problemas pontuais. Não. Se você está gostando dessa conversa, tem algo de novo em você. Então apoiem a gente, se interessem, se inscrevam no canal. Gostou da conversa? E o like aí, dá o like, tá? E não esqueçam de ativar o sininho, porque quando tiver novidades, vocês vão saber imediatamente. Paulo, eu queria que você fizesse as considerações finais, então, do nosso programa aqui. Então, eu sou o Paulo Souza, moro em São José dos Campos há 49 anos e algo de novo aconteceu comigo, né? Com essa questão da política. Eu fui pesquisar e encontrei um partido que tenha... Eu me encontrei dentro desse partido, né? Estou participando hoje do processo da jornada 2024, muito interessante. Tem uma plataforma que é muito esclarecedora, com vários cursos, várias informações lá dentro. Eu achei ótimo e estou fazendo esse treinamento, né? Conhecendo mais a política, mais o partido. E eu convido você que está aí, né? Conversa com seu vizinho, conversa com o pessoal do mercadinho, da loja, fala sobre política e sabe que pode fazer algo de diferente, você tem algo de novo em você. Então venha conhecer o partido, venha conhecer a proposta, como que funciona, para juntos, de repente, a gente fazer uma mudança. Fazer uma mudança aqui na cidade, local, depois a gente vai crescer e quem sabe a gente consegue fazer uma mudança aí no país inteiro, né? Trazendo pessoas que têm algo de novo, pessoas que querem fazer diferente, que não estão incomodados com o que já acontece há muito tempo. Então dê essa oportunidade, venha conhecer o novo, venha conhecer o pessoal que está aqui, as nossas ideias, o que nós defendemos. De repente é tudo aquilo que você também deseja e vai encontrar aqui junto com a gente no Partido Novo. Nós precisamos disso, né? Precisamos muito. O cidadão comum ocupando o seu espaço na política, né, para nós ocuparmos os espaços e deixar com que aquelas pessoas que se apoderam da máquina pública, deixar isso um pouco de escanteio para a gente passar a ser representado. Né? Então é uma luta, vocês estão convidados aí a participar aqui do Partido Novo e espero que tenham gostado. Até a próxima, então. Até a próxima, pessoal.